Saudações. Nós vamos falar sobre o seguinte: os Estados Unidos conseguiram, na década de 1990, destruir a economia japonesa. E agora estão conseguindo destruir a economia da Europa. Por que eles não conseguiram, muito pelo contrário, destruir a economia da Rússia e da China? É sobre isso que nós vamos falar. Primeira questão da economia japonesa. Os Estados Unidos obrigaram, na prática, os japoneses a comprar títulos da dívida americana, ao proibir os japoneses de usar o dinheiro dos superávites comerciais crescentes que eles tinham com os americanos para comprar empresas americanas. Então, na prática, a única coisa que eles podiam fazer com o dinheiro era gastar nos Estados Unidos, financiar o governo dos Estados Unidos, comprando o título da dívida, certo? Então é isso, o Japão se tornou obrigado, já nos anos 90, a comprar título da dívida americana. E acabou atrelando a sua economia à americana. Com isso, os Estados Unidos conseguiram desindustrializar o país. Certo? O Japão era uma potência industrial magnífica, mas quando a Guerra Fria acaba, os Estados Unidos não precisam mais do Japão, porque já não tem mais a União Soviética para ter medo. E aí acabam forçando políticas que resultam na desindustrialização, eu não sei se chega a ser uma palavra tão forte, mas pelo menos no declínio industrial japonês. Certo? O Japão vinha crescendo muito, muito, desde o fim dos anos 50, especialmente desde os anos 70, mas no começo dos anos 90, quando deixaram de ser úteis para os Estados Unidos, o país entrou numa depressão que já dura 30 anos. Hoje o Japão é mais pobre do que era há 30 anos atrás, certo? Essa é a situação japonesa. E com as sanções contra a Rússia e a desvalorização do iene, o iene perdeu metade do seu valor, então isso quer dizer que o Japão ficou 2 vezes mais pobre do que já era. Ok. Destruir a Europa também foi muito fácil. Foi só obrigar a Europa a seguir os interesses dos Estados Unidos. E a Europa seguiu como cordeirinho. O preço do gás na Europa subiu de 28 para 270 dólares da BTU. Subiu 10 vezes, desde o início das sanções contra a Rússia. Repito, sempre falo em todos os vídeos, não foi a guerra que está destruindo o que destruiu a economia europeia. Foram as sanções para atender os interesses dos Estados Unidos, não os interesses europeus. Por que isso aconteceu? Porque tanto o Japão quanto os Estados Unidos estão sob ocupação americana desde a Segunda Guerra Mundial. São dezenas de milhares de soldados americanos no Japão e centenas de milhares de soldados americanos na Europa. A Alemanha ainda é um país ocupado, a Itália ainda é um país ocupado, a Inglaterra ainda é um país ocupado, a Holanda é um país ocupado e, claro, o Japão ainda é um país ocupado. A Coreia do Sul é um país ocupado, desde a Guerra da Coreia. Essas nações não recuperaram a independência, certo? Então, elas não têm escolha. Tem que fazer o que os Estados Unidos mandam. E aí foi muito fácil conduzir essas economias para o precipício. É como um lobo tocando ovelha na direção de um cânion, sem que a ovelha possa fazer nada. Foi fácil. Mas por que não foi possível destruir a Rússia e destruir a China? Bom, aí nós temos 2 explicações boas. Vamos começar com o caso chinês. A ideia era realmente destruir a economia chinesa, fazendo com que ela se financeirizasse em algum ponto. Só que os chineses foram muito mais argutos, muito mais inteligentes. Eles começaram a pegar os bilhões ganhos com superávit com os Estados Unidos, e ao invés de investir em título da dívida americana, eles até investiram muita coisa, quase $1 trilhão, mas eles investiram a maior parte na infraestrutura e no financiamento do desenvolvimento e da industrialização da própria China. Então, o que eles fizeram com o dinheiro que ganharam? Investiram na China, investiram em empresas chinesas, no povo chinês, na infraestrutura chinesa, na agricultura chinesa, na indústria chinesa. Eles investiram na China, não nos Estados Unidos. Isso fez uma diferença enorme. A Rússia, depois que se livrou do Yeltsin, Putin foi uma bênção. Depois se livrou do Yeltsin, que adotou todas as políticas neoliberais, tipo Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Carlos Menem, Tony Blair.
o famoso Clinton, né, o Bill, o que a Rússia fez? Bom, a Rússia começou a agir de acordo com os próprios interesses. Por isso que os Estados Unidos chegaram à conclusão que ela tinha que ser destruída. Só que não era tão fácil. A Rússia é um país soberano, armado até os dentes e com tecnologias que os americanos não possuem. Resumidamente, tanto a China quanto os Estados Unidos, com armas hipersônicas, nucleares, tecnologia de ponta, se garantem no soco. Mais do que isso, nós já explicamos que a Europa é um continente pobre. Não tem ouro, prata, metais, minérios, combustíveis, fontes de energia. É pobre. Mas como ela ficou rica? Roubando dos outros, dos africanos, das populações das Américas, da Ásia, da Oceania, desde o século XV, desde a tomada de Ceuta pelos portugueses. Eles vêm roubando do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, primeira metade do século XX. Colonialismo, depois imperialismo. Roubaram, mas eles mesmos não têm riqueza. E sem poder roubar, porque as outras nações estão cada vez mais fortes, o destino da Europa é claro. E os Estados Unidos só aceleraram isso, para tentar evitar o próprio declínio. Agora, a Rússia e a China são detentores de formidáveis reservas de recursos energéticos e naturais. Grandes produtores de ouro, de prata, terras raras, todo tipo de recurso necessário. Água, areia, enormes produções industriais, grande tecnologia. Não é o Japão. O Japão tem tecnologia sim, mas é um país do tamanho de Goiás, 24 vezes menor do que a China e quase 50 vezes menor do que a Rússia. O Japão não tem minério. A Rússia e a China têm quantidades formidáveis. O Japão não tem ouro, não tem prata. Rússia e China têm quantidades formidáveis. O Japão não tem fontes de energia. China e principalmente Rússia têm em quantidades imensas. Não dá para você derrotar países que são capazes de se defender, o Brasil não é, e que possuem vastas quantidades de recursos naturais. O Brasil tem. Nós não temos a presidência. O que nós não temos é um estadista, um governo patriota e nacionalista. Mas nós teríamos condições de nos defender, de sermos soberanos. Não com Paulo Guedes, não com Jair Messias Bolsonaro, não com esses, mas com patriotas de verdade. Nós teríamos condição de sermos independentes, se quiséssemos, como a China é e como a Rússia é. Países com recursos naturais e energéticos, países com autonomia e soberania e capazes de se defender, nunca serão dominados por países como os Estados Unidos. Nações ocupadas, são nações ocupadas, são títeres, certo? São bonequinhos. Quem controla a marionete é que manda. Então, o destino da Europa será o destino do Japão. Uma lástima, mas foram eles que escolheram. Até.